A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta para trazer mais uma reflexão bíblica, sempre com o desejo de adorar a Deus e ajudar a edificar, a renovar, a fortalecer a fé dos nossos irmãos, como eu sempre digo, com mensagens simples, com mensagens claras, objetivas do cristianismo. Passamos aí alguns dias sem postar nenhuma reflexão, gravar nenhum vídeo. Estávamos acometidos desta virose aí, desta gripe, não é isso? Mas graças a Deus estamos bem melhor e louvamos a Deus pela tua vida que tem nos acompanhado aqui neste canal. Glorificando a Deus por tua vida e fazendo um pedido a você. Divulga este canal com os teus amigos, divulga no grupo de novos convertidos da tua igreja, com teus amigos lá nos grupos de WhatsApp. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus, vamos trabalhar enquanto é tempo, quando a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E esta ferramenta de internet que Deus tem aberto essas portas, vamos usar para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para alcançar o maior número de pessoas possível para a salvação em Cristo. Sendo assim, compartilha, divulga, convida amigos para vir participar conosco neste canal e nos ajudar a divulgar este Evangelho. Temos uma série de mensagens aí para a glória do Senhor e glorifico a Deus por tua vida que tem nos ajudado a assim fazer, tá bom? Também no Instagram, sempre estamos postando alguma coisa ali com relação ao Evangelho e glorificando a Deus por tua vida que nos segue ali no Instagram também, para a glória do Senhor. Sem mais nenhuma demora, vamos lá ao que nos interessa. Hoje nós vamos falar sobre oração, uma doutrina básica e pedagógica do cristianismo. Uma doutrina, porque a oração foi ensinada pelo Senhor Jesus, praticada por ele. Pedagógica, porque Jesus ensinou a prática da oração, João ensinou a prática da oração e é básica do cristianismo. Todo cristão, ele ora. Glórias a Deus. Então eu quero usar 2 textos bíblicos. Vamos lá? Vamos para a Bíblia, que é o que nos interessa. Abra sua Bíblia aí. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículos do 9 ao 13, que diz assim para nós. Mateus, capítulo de número 6, versículos do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvando a Deus, irmãos, por esta oportunidade, você que nos acompanha aqui neste canal, nós temos postado algumas mensagens com relação às doutrinas básicas do cristianismo. Se você for aí na relação de vídeos, você vai ver e vai encontrar algumas mensagens sobre arrependimento, perdão, salvação, doutrinas básicas do cristianismo. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a oração.
A pedagogia da oração. A oração é ensinada. Podemos dizer da pedagogia da oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Quando a gente leu aqui no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, a gente temos essas informações. O discípulo que se aproximou de Jesus e pediu a ele, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, ele diz e lembra Jesus dizendo, como também João ensinou aos seus discípulos. Então aí nós temos o ensino da oração. Então, quando ele diz, ensina-nos a orar, aquele discípulo ele está interessado a aprender como conversar com Deus, já que a oração é conversar com Deus em uma definição simples e bem direta. Orar é conversar com Deus, dialogar com Deus, é falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Amém? Há alguém que diga que quando oramos, somos nós que falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, é Deus que está falando conosco. Glórias a Deus por isto. Mas na oração, nós temos esse diálogo, não é isso? De falar com Ele e ouvir Ele falar conosco através do seu Espírito Santo. A gente poderia olhar e ver que esse discípulo ele não pediu para aprender a pregar, que o Senhor o ensinasse a pregar. Ele não pede para Jesus lhe ensinar a fazer milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Não. Ele pede para que Jesus lhe ensine a orar. Por quê? Porque a oração vai promover na vida do cristão uma comunhão com os céus, uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, uma comunhão com o Espírito Santo. E tendo esta comunhão em dias, esse discípulo vai falar no nome de Jesus, que é pregar o Evangelho. Ele vai ensinar a palavra de Deus. Ele vai operar sinais e maravilhas. Ele vai orar e Jesus vai fazer milagres acontecer. Ele vai evangelizar no nome do Senhor, porque a oração vai lhe dar respaldo para todas essas coisas. A oração, ela reveste o crente de uma intimidade com os céus. A oração abre as portas dos céus. A oração move com o braço daquele que governa e move a terra. Mas precisamos saber e entender se é uma pedagogia, se é algo que se aprende. Então, quanto mais se praticar, mais vai se aprender a orar. Alguém que disse assim, uma pessoa disse, a única maneira de aprender a orar é orando. Vou repetir para você, fixar isso na sua mente. A única maneira de aprender a orar é orando. Glórias a Deus. Então, quanto mais eu oro, mais eu aprendo a orar. Mais o Espírito Santo vai me capacitando para orar e eu vou aprendendo a orar. O Tozer, A.W. Tozer, né, o grande pregador, ele disse, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Olha só como é interessante essa frase. Orar e continuar orando. Para quê? Para podermos começar a orar de verdade. Perguntaram, certa feita, um repórter perguntou ao Billy Graham se ele orava muito. A pergunta foi, doutor, o senhor ora muito? Ele respondeu dizendo, se eu oro muito, não sei. Só sei que eu não consigo passar 5 minutos sem falar com Deus. Amém? Como orar faz bem e aprendemos a orar. Então, quando esse discípulo ele pede a Jesus, ensina-nos a orar,
Jesus vai ensiná-lo a orar. E Jesus vai ensinar ele a orar, e é por isso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo 9, a parte inicial desse versículo diz assim, olha, portanto, vós orareis assim. No capítulo 11 de Lucas, versículo 1, o discípulo diz, Senhor, ensina-nos a orar. E no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, ele diz, portanto, vós orareis assim. E assim como? Bem verdade é que nós estamos aqui em Mateus, no Sermão do Monte, que nós temos aí no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, sobre esse grande Sermão do Monte, as bem-aventuranças, isso para a glória de Deus. Quando no capítulo 6, versículo 15 até o versículo 5 até o 15, Jesus vai estar falando sobre a oração. E ele vai nos dar aqui diversos pontos com relação à oração. Eu separei aqui em torno de 9 deles para a gente meditar um pouco. Jesus ensinou a oração modelo àquele discípulo. Não é uma oração para ser feita naquelas palavras, mas é uma oração que sirva de modelo para, através dela, façamos as nossas orações. Mas antes dele mostrar a oração propriamente dito, ele vai fazer algumas observações, ele vai dar alguns princípios para a oração. Primeiro, não ore para ser visto pelos homens. Versículo 5, olha só. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, primeira recomendação, primeiro ensino de Jesus aqui para aqueles discípulos foi: não orem para ser visto pelos homens. Segundo, orem em um lugar apropriado. Versículo de número 6, olha só. Mas tu, lembre-se que ele está dando uma resposta ao seu discípulo, que disse, ensina-nos a orar. Então ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, segundo a orientação dele, procura um lugar apropriado para a oração. O próprio Jesus, ele tinha lugares apropriados para a oração. A gente sabe que Jesus orava em lugares solitários, Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus orava nos montes, Marcos capítulo 4, versículo 46. Jesus orava junto com os seus discípulos no cenáculo, no lugar apropriado para isto, João capítulo 17, versículo do 1 ao 26. Jesus orou no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, Lucas capítulo 22, versículo 41. Enfim, Jesus tinha um local apropriado para orar. Diversos locais. Hoje, aplicando isso, hoje nós temos a nossa casa para orar, o seu quarto, lugar de oração. Lugar reservado em sua casa para orar. Temos as igrejas onde congregamos para orarmos, orações individuais, orações coletivas, desde que tenhamos um lugar apropriado para orarmos. Por que isso? Para não sermos interrompidos ou incomodados durante o momento da oração. Terceiro, não ser repetitivos na mesma oração. Versículo 9 ele diz, olha, versículo 7, versículo 7. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não usem de vãs repetições, porque ele vai justificar exatamente no versículo 8. Ele diz o seguinte,
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai já sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Amém? A oração ela tem que ser direta, a oração tem que ser clara e objetiva. Não ficar repetindo a mesma coisa na mesma oração, tá bom? Em nome de Jesus. Na sequência, a gente vai ver que Jesus vai dizer assim: cultue, glorifique e adore a Deus na oração. Aproveite o momento da oração para apresentar um culto a Deus, um culto de glorificação e de adoração a Deus. No versículo 9, quando ele vai ensinar propriamente a oração àquele discípulo, ele diz, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Glórias a Deus. Isso é cultuar a Deus, isto é glorificar e adorar a Deus. Em sequência, submeta-se à vontade do Pai. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Submeter-se à vontade de Deus. 6. Faça súplicas. Faça os seus pedidos. Olha o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui é um momento de pedir, de suplicar, de apresentar a Ele o que nós estamos precisando na oração. 7. Faça confissão e peça perdão. Faça confissão dos pecados e peça perdão a Ele. Versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos tentar entender. Primeira parte da oração, cultuar a Deus, glorificando e adorando a Ele. Segunda parte da oração, submeter-se à vontade de Deus. Sempre desejar que seja feita a vontade de Deus. Lembra quando Jesus orou no Getsêmani? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando ele orou para que, se possível, passasse dele aquele cálice sem que ele antes o bebesse, ele termina a oração dizendo, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Submissão. Suplicar, pedir aquilo que estamos precisando. Não só para nós, mas para o próximo, oração intercessória, de intercessão, orando uns pelos outros. E fazer a confissão de pecados. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, vamos orar, não venhamos esquecer de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. E não tem aquela de, Senhor, tu sabes se eu tenho errado. Nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos. Então aproveite a oração e peça perdão a Deus. Suplique o seu perdão, rogue pelo seu perdão. Aí vamos para a última parte da oração, que ele vai ensinar dizendo o seguinte, faça a oração pedindo livramento e proteção. Versículo de número 13, olha só. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E em nono e último, seja grato a Deus. Aproveite o momento da oração para agradecer a Deus por tudo. Seja grato, irmão, seja grato. Agradeça a Deus por tudo. Louve a Deus na oração. Submeta-se à vontade de Deus. Suplique e peça o que você está precisando. Faça a confissão dos seus pecados e peça perdão. Ore por livramento e proteção da parte dele, mas seja grato a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Amém. Uma oração de gratidão,
uma oração de louvor, uma oração de súplica, uma oração de intercessão. Todos esses tipos de oração podemos fazer para a glória do Senhor. E foi Jesus quem ensinou aquele discípulo que lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lembre-se de uma coisa, o Max Lucado, ele diz o seguinte: o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta. A nossa oração, nós precisamos entender que precisamos orar a Deus, Pai nosso, que estás nos céus. A nossa oração, ela é direcionada a Deus. 2. Ore em nome de Jesus Cristo. Ore através deste nome. Ore no nome de Jesus Cristo a Deus. E em terceiro, peça ajuda ao Espírito Santo para orar. Por quê? Porque ele nos ajuda a orar. Glórias a Deus. Sendo assim, podemos passar aqui para um outro ponto. Jesus, ele podia ensinar aquele discípulo a orar, porque Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Nós já falamos aqui que Jesus, ele orava em lugares solitários, sozinho, se afastava e orava. Temos aí os versículos que mencionamos já, Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus subia aos montes para orar, Marcos capítulo 4, versículo 46. Jesus se reunia com os seus discípulos para orar, João capítulo 17, versículo do 1 ao 26. E Jesus orava em todo o tempo para a glória do Senhor. Jesus orava antes de fazer o milagre, quando ele orou pela ressurreição de Lázaro. Jesus orava para agradecer o pão que ia se alimentar. Jesus orava depois que os milagres aconteciam. E a gente glorifica a Deus por isso. Ele é o nosso exemplo de oração. Jesus, ele orava com súplicas. Jesus orava em gratidão a Deus. Pai, graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve, sempre o Senhor me escuta. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ele orava em gratidão, ele orava em intercessão, orou pelos seus discípulos, intercedendo por ele. E o que é uma oração de intercessão? Uma definição bem simples: colocar-se em oração por outra pessoa. Vamos ler aqui 2 versículos. Vamos ler João, capítulo 17 e 15, para não ficar só nas nossas palavras, né? Isso os irmãos sabem, aqueles que nos acompanham aqui nesse canal sabem que eu gosto de citar os versículos bíblicos. Tenho que folhear, não sou muito de memorizar os versículos, a memória é um pouco fraca. Eu digo que minha memória é bem fraquinha, que eu não consigo memorizar os versículos, né? Isso, citar os versículos sem olhar. São pouquíssimos versículos que eu cito sem olhar na Bíblia. Mas João capítulo 17, versículo 15, olha só a intercessão de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso é uma oração de intercessão pelos seus discípulos. Nós estamos na oração de Jesus. Jesus está orando pelos seus discípulos e nesta parte da oração ele faz uma intercessão a Deus, pedindo a Deus que não tire os seus discípulos do mundo, mas que os livres do mal. Glórias a Deus. Em Lucas capítulo 22, vamos voltar aqui à Bíblia mais um pouquinho, as páginas da Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim, olha só. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele diz aqui, eu roguei por ti. Aleluia.
Jesus nos ensinou a prática da oração de intercessão intercessória. Orar uns pelos outros, interceder em oração, se colocar em oração por outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Como ter uma vida de oração? Você poderia me perguntar agora. Mas, irmão, como ter uma vida de oração? Olha só, o Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: ore até que consiga orar. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois, nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Amém? Olha que coisa linda. Isso aqui eu aprendo, irmãos, com esses homens de Deus, que quantas vezes a gente vai orar e se sente fraco, a gente não consegue conciliar a oração, o cansaço chega e a gente desiste da oração. Olha o que é que o Charles Spurgeon diz para nós: ore até que consiga orar. Não deixe para orar só quando tiver vontade, não. Comece a orar. E quando você deve começar a orar? Hoje, agora, nesse momento. Quiser parar até de assistir o vídeo aí agora, depois você volta, assiste o restinho do vídeo, a complemento da mensagem, e faça uma oração a Deus nesse exato momento aí. Ore ao Senhor. Por quê? Ore para ser ajudado a orar. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, vai dizer isso para a gente. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, está escrito assim, olha. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Então, ore até que consiga orar. A oração não deve ser o último recurso, mas a primeira atitude. O autor aqui é desconhecido, tá? Eu não tenho a fonte, o nome desse autor, mas que frase importante. A oração não deve ser o último recurso, mas a primeira atitude. Há muita gente que erra, porque só deixa para orar quando não tem mais para onde ir, aí vai para a oração. Não faz isso. Inverta essa posição, inverta essa situação. Ore primeiro. A oração seja a nossa primeira atitude em qualquer situação e o nome do Senhor será glorificado. Tenha convicção de uma coisa, meu irmão e minha irmã. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 18, vai dizer isso para nós. Vamos adiantar aqui para a gente não ficar muito extenso nesse vídeo, não ficar muito longo, não é isso? Mas Tiago, bem rapidinho aqui para a gente encerrar. Tiago, capítulo 5, versículo 18, logo após aqui a Hebreus, capítulo 5, versículo 18, olha só. Glórias ao Senhor Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 16, desculpa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu botei o versículo 18 aqui, mas foi uma trocadilha aqui de informações, porque a gente vai ver que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e o Senhor atendeu a sua oração. Versículo 17 e 18, olha. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Caminhando para terminar esta reflexão, esta palavra, quero te dar aqui 7 pontos para que você use na oração. Primeiro, ore usando a palavra de Deus. Cite a Bíblia na oração. Fale a palavra de Deus para Deus. Você pode dizer, mas irmão, Deus já conhece a sua palavra. Eu sei que Deus conhece a sua palavra. Ele é o autor dela. Ele inspirou os homens a escrever a sua palavra. Mas você e eu precisamos orar com base na palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, diz assim. E por isso que eu estou orando. Glórias a Deus. Usando os textos bíblicos para isto. Lembra quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, qual foi a oração que ele fez? Ele olhou para os céus e disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre me escuta. Ele está usando a Bíblia, ele está usando a palavra, mas por causa deles é que eu digo assim. Aleluia, tá certo? Então, usando a palavra, usando sempre a palavra na oração, dando base à sua oração. Segundo, ore em nome de Jesus. Tudo que pedirdes na oração, em nome de Jesus, tudo que pedirdes a Deus, em nome de Jesus, crendo, recebereis. João capítulo 15, versículos 7 e 8, João capítulo 14, versículo 13 e 14. Terceiro, ore crendo. Ore crendo. Aquele que duvida é semelhante às ondas da praia do mar, que vem e volta. Mas ore crendo que vai acontecer. Não ore duvidando, mas ore crendo. Quem duvida não recebe. É para quem crê. Faça a sua oração crendo que Deus vai responder a sua oração. Lembra a frase que a gente citou aqui do Max Lucado? O poder da oração não está naquele que a faz. Está no poder de quem a escuta. O poder está com ele. Ele é quem escuta a nossa oração. O poder é dele. Glórias a Deus. Então, creia que ele tem poder para responder e fazer o que você está orando. 4. Ore não só até Deus ouvir a sua voz, mas ore até ouvir a voz de Deus. Daniel orou 21 dias. Começou orando desde o primeiro dia que Deus mandou a resposta. Mas o anjo só chegou com a resposta no 21º dia. Ore não só até Deus ouvir a tua voz, mas ore até você ouvir a voz de Deus. 5. Ore de acordo com a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Já citei aqui, Jesus na sua oração, ele disse, seja feita a tua vontade.